Eu tô tentando entender isso aqui. E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo chegando por aqui e o vídeo de hoje é super legal, porque a gente vai falar sobre um assunto que tá muito em alta também, que é delineado colorido. E o vídeo de hoje também é um vídeo super especial, porque tá contando com uma colaboração maravilhosa. E é dessa linda seguidora que pediu pra que eu trouxesse esse vídeo aqui, eu tô deixando o comentário dela aqui pra vocês, no qual ela pediu pra que eu trouxesse essa inspiração de vídeo aqui pro canal pra vocês. Tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Obrigada, meu amor, pela sua sugestão. Um beijo grande pra você. E vamos lá para o vídeo de hoje. Mas antes, já peço que você, por favor, já deixe o seu like no vídeo, o seu curtir do amor. Ao mesmo tempo também já te convido para você se inscrever no canal e vir fazer parte da nossa comunidade maravilhosa. E também não deixe de apertar aí o sininho de notificações para receber os novos vídeos sempre que eu postar por aqui. Tá bom? Vamos lá então pro vídeo? Agora sim, vamos lá. Sobrancelhas prontas. E aí eu vou usar um corretivo para que eu consiga pigmentar um pouquinho a sombra que eu vou colocar aqui a seguir e todas as outras coisas que eu vou vir então colocando a partir de então. Eu vou usar esse marronzinho aqui, ó, bem clarinho, dessa paleta da Ludurana de sombras mate, e eu vou vir com esse pincel depositando essa sombra, assim como nós vimos aí no último vídeo. Inclusive, se você não viu o último vídeo, tá fantástico. Eu venho fazendo esse acabamento de esfumado com esse marronzinho que eu tinha mostrado pra vocês. E primeira parte pronta, já fiz agora esse esfumadinho marrom como eu tinha mostrado pra vocês nesse olho aqui. E aí eu repeti o mesmo processo também no meu olho esquerdo. Agora a gente vai vir pra uma parte bem legal, que é a parte de uma sombrinha que eu vou usar. E ela é bem um toque aí acetinado. Vou tentar mostrar ela pra vocês. Ó. E aí eu vou colocar esse acetinado bem aqui, ó, no início dos meus olhos mesmo, com o dedo. E, gente, sério, se liguem só nesse olho. Só aqui já dá pra você fazer N possibilidades. Aqui já dá pra você fazer um delineado se você quiser. Você já pode passar um rímel e terminar a parte dos olhos por aí. E seguindo aí, agora nós vamos vir pra tão sonhada hora, pra hora mais esperada, que é a hora do delineado em si colorido. A primeira é usando sombra. Qualquer paletinha de sombra que você tenha aí que seja bem pigmentada, isso já vai ajudar bastante. E outra possibilidade também usando sombra líquida mate. Eu tenho essas três aqui da SP Colors, que eu comprei aqui na minha cidade. Essa é a branca, verde e preta. Inclusive essa preta aqui é que eu costumo fazer sempre os meus delineados nos vídeos. Vocês conseguem ver, elas são bem potentes. E aí, se você tiver condições de investir numa sombra líquida, logo da cor da sua preferência, assim como tem essas cores aqui, pode ser talvez uma azul, uma amarela, uma vermelha, um laranja, um roxo, vai ficar bem legal também. Mas se você não tiver condições, né, de investir, por exemplo, numa sombra líquida mate, você também pode fazer tranquilamente com uma sombra. E aí hoje eu vou fazer um delineado duplo com vocês. E aí eu vou mostrar as duas possibilidades, tanto usando essa sombra aqui, quanto também usando essa sombra. E aí pode ser também, como eu falei pra vocês, qualquer paleta, tá? De sombra que seja pigmentada. Eu vou usar, ó, essa verde aqui. Não sei nem se vai focar um pouquinho. Ó, essa. Eu vou usar essa cor verde aqui, que inclusive vai até combinar com o meu brinco. Mas eu vou fazer esse trabalho, então, esse acabamento com vocês. Outra coisa super importante que vai também te ajudar no seu delineado é você investir em pincéis que sejam próprios para isso. E normalmente para fazer esses acabamentos nos olhos, esses tracejados, né, de delineado, seja ele gatinho, seja o egípcio, seja delineado asa de anjo, para todos esses tipos de acabamento a gente costuma usar um pincel chamado pincel chanfrado, que é esse aqui, por exemplo, como eu delimitei as minhas sobrancelhas, ó. Esse pincel aqui, você vê que ele é bem fininho. Tá vendo essa parte aqui do início do pincel? Ele é bem fininho. Então, quanto mais fininho for o pincel, mais vai ajudar você a fazer o delineado que você quiser fazer. E eu consegui achar esse kit aqui, ó. É um kit que, se eu não me engano, vem 10 pincéis aqui. E todos eles são realmente focados em detalhes, tá vendo? Eu consigo até mostrar pra vocês assim. E aí eu vou pegar um pincel aqui, ó, que seja bem chanfradinho pra gente conseguir fazer, então, o acabamento que a gente precisa fazer na parte dos olhos. O pincel escolhido, e eu escolhi esse daqui, ó, ele tem uma pegada bem chanfrada, que é como eu falei pra vocês, ó.
a entrada dele, tá vendo como é um pincel bem achatinho, bem fininho e bem pequenininho? É exatamente isso que a gente precisa para conseguir fazer, então, esse acabamento com esse delineado. E eu vou começar, então, com o delineado verde. Essa sombra aqui, ó, verde, tá bom? Eu venho com essa sombra, pego aqui, ó, o pincel que eu tinha mostrado pra vocês, sujo um pouquinho o pincel. Qual normalmente é a dica que eu dou pra quem quer aprender a fazer delineado? Seja qualquer tipo de tracejado. Evite a olhar para cima para você fazer o seu delineado e evite olhar muito para baixo para você fazer o seu delineado. Por quê? Se você olha muito para cima ou muito para baixo, quando a gente não tem algum tipo de noção aqui de onde pode iniciar o nosso tracejado do tracinho que a gente vai fazer, pode ser que saia um pouquinho errado. Então, o que eu recomendo? Coloque o espelho ou onde você estiver usando para que você consiga ver o seu reflexo exatamente como se você estivesse olhando para frente, sabe? Então, isso é uma dica maravilhosa para que você consiga fazer. Então, normalmente, além dessa dica, é você conseguir seguir até o final da sua sobrancelha. Eu vou usar o mesmo cabinho do pincel para mostrar isso para vocês. Ó, tá vendo que se eu puxar uma linha daqui pra cá, eu vou finalizar na minha sobrancelha? No final da minha sobrancelha? Então é basicamente a mesma coisa que a gente vai seguir aqui. Cheguei um pouquinho aqui mais perto de vocês pra que eu consiga mostrar pra vocês isso. Ó, consegui aqui, ó, trazer essa linha, ó, tá vendo que a linha começou aqui, ó, e ela tem tendência, se eu continuar seguindo ela, até o final da minha sobrancelha. Então eu tô usando com vocês a sombra líquida. E por enquanto vocês só precisam se preocupar com isso, em seguir a reta, tá? Olha só esse acabamento desse delineado. Pronto, amores, esse é o delineado colorido que eu havia falado com vocês. Ele fica mais ou menos nesse acabamento aqui. Eu comecei fazendo todo aquele tracejado, né, dessa linha que eu havia falado com vocês. E aí, aos pouquinhos, eu vim, então, trazendo um pouquinho mais pra cá. Agora eu vou dar outra opção de delineado usando o mesmo olho ainda com sombra. Vou limpar e tirar todo o excesso desse verde, desse mesmo pincel aqui. E vou vir agora com uma espécie de uma bruma. Isso aqui é uma água da beleza, que também pode servir como bruma. Ela hidrata, refresca, dá uma purificada na pele. E aí eu vou usar isso para umidificar um pouquinho o meu pincel. Ah, Tamires, se eu não tiver bruma, eu posso usar outra coisa? Pode, você pode tentar usar um primer de olhos, você pode fazer com uma base, você pode fazer com um corretivo. E caso você não tenha nada disso, você ainda vire pra mim e fale, Tamires, mas eu não tenho nada disso, eu não tenho bruma, eu não tenho base, eu só tenho a paleta e um sonho. Eu vou falar então pra você usar água, porque precisa umidificar esse pincel para fazer com que seja aí esse aspecto de pastinha, sabe, com a sombra. Coisa que, por exemplo, as sombras líquidas já tem isso. Você tá entendendo? Então eu venho com a minha água da beleza, dou algumas esborrifadas aqui, ó, nesse pincel. E aí, agora que eu umidifiquei ele, eu venho então na minha sombra. Ó. E aí, agora pra gente conseguir dar o acabamento e deixar esse tracejado mais certinho, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a sombra verde, essa aqui, um pouco mais escura, que eu tinha usado no início, e vou vir fazendo como se ela fosse uma espécie de borracha, para delimitar exatamente onde vai ser a sombra verde mais clara e onde vai iniciar ela. Então, ó, eu venho fazendo desse jeito. Eu tô tentando entender isso aqui. Gente, olha isso. Será que vem aí o meu novo delineado favorito? E tá super combinando também com o meu brinco Lili. Agora eu vou vir com o meu primer da Fenza. E aí esse primer ele vai ajudar justamente a fechar os poros que estão mais dilatados aqui, sabe? Eu aproveito para dar essas batidinhas para o produto penetrar mesmo, sabe, na pele. E agora eu vou vir então com a base. E eu vou aplicar a base então com esse pincel aqui, ó, do Fiber da Real Techniques. Vou espalhar bastante. Inicialmente eu vou espalhar assim, e aí depois eu vou vir então com a esponja para dar um acabamento melhor. É importante passar a base e arrastar um pouquinho só
pro pescoço, porque isso ajuda a não deixar a gente mascarada, né? Vamos de corretivo. Vou usar o meu queridinho da Vivai nessas regiões aqui. Usar um corretivo de iluminação ajuda bastante, no sentido de que ele ajuda a trazer uma iluminação a mais pro rosto. Eu falei um pouco mais sobre isso no último vídeo, né? Quando eu fiz aí uma pele super glam, super glamourosa. E ajuda a trazer essa iluminação pro rosto, sabe? Que esse lado, por exemplo, aqui ainda não trouxe, porque eu ainda não apliquei. Tira, às vezes, esse aspecto aqui de olheira de pessoa cansada que eu tenho. Ai, gente, essa vida de uma pessoa com 22 anos é corrida, é super corrida. E já aproveita e me conta aqui o que você gostaria de ver aqui no canal. E um exemplo disso é o vídeo de hoje, que é um vídeo que eu trouxe baseado na sugestão de uma seguidora. Então eu acho isso muito interessante e tenho muita vontade de trazer mais conteúdos assim pra cá pro canal pra vocês. Então me conta aí o que você gostaria de ver aqui no canal, que eu com certeza vou trazer pra vocês com o maior carinho. Passada essa parte, eu venho com o contorno. E aí eu vou vir com uma sombra da mesma paleta que eu tinha usado no início dos olhos. E aí eu não encontrei o meu pincel agora de contorno. Então o que eu fiz? Eu peguei esse próprio pincel aqui pra pó, mas o pincel de contorno, ele normalmente ele é um pouquinho mais achatado assim, ó. Então o que eu fiz? Eu apertei esse pincel e aí é ele mesmo que eu tô usando pra poder usar então e fazer o contorno no meu rosto. E aí o que acontece? Nessa hora aqui não tem problema de ficar um pouquinho mais marcado. Por quê? A gente ainda não selou essa pele. Então não tem problema ficar assim por enquanto, porque daqui a pouco a gente vai vir com um pó fechando essa parte, né? Pelo menos parte dela. Então não tem problema. Vou vir aqui, ó, nessa região do nariz, já para trazer essa profundidade aqui. Chegou a hora do blush e eu vou misturar duas sombras que tem aqui, que uma no aspecto um pouco mais rosado e outra no aspecto um pouquinho mais alaranjado, pra gente tentar dar uma esquentada ainda mais nessa região aqui. E aí eu venho aqui, ó, com muita pouca sede ao pote e venho aplicando esse blush mais ou menos nessas regiões aqui pra cima. Vou pegar o meu queridinho do momento para poder selar essa pele. E aí eu vou vir com aqueles tons intermediários, essa paleta aqui. Tá vendo como já começou a entrar nessa região que eu tinha feito do contorno e do blush? Então quando a gente passar o pincel esfumando isso, vai sair o excesso, sabe? Então é por isso que naquela hora não tem tanto problema assim você carcar um pouco mais o produto. Eu vou pegar o pó mais escuro que tem aqui para eu fazer um pouco mais nessa parte da minha mandíbula. E aí dá esse aspecto mais emoldurado no rosto, mais desenhado, eu gosto bastante. Amor, eu disse pronta. Olha esse olho. Gente, agora eu vou vir então varrendo esse pó que ficou no meu rosto. Pra quem tiver com agonia aí de ver esse pó parado, essa é a hora de tirar aí esse excesso desse pó. Ainda com a pele um pouquinho molhada, eu vou vir com essa paleta da Freeze On Bronze da Ruby Rose. Vou vir não necessariamente em algum tom muito específico, sabe? Eu gosto de explorar e passear pelo iluminador. E aí eu vou vir mais ou menos aplicando nessa região da minha têmpora. Ó. Que isso? Amados, amados. Tá bom então. Então tá bom. Então tá bom. Chegou a hora do batom e eu vou usar a mesma técnica do vídeo dos shorts que eu postei aqui recentemente, que é a técnica do Ombre Lips. Gente, depois que eu comecei a usar o Ombre Lips, eu nunca mais usei. Só o batom puro e pronto, e acabou, e finalizou a make. Eu sempre opto também por desenhar essa parte. E eu vou vir com uma sombra mais coral e vou colocar bem aqui, ó, nessa parte do centro onde eu não coloquei esse batom na borda. Tá vendo como é que já faz essa borda aqui, ó, da boca?
naturalmente? Isso foi porque eu usei uma sombra um pouco mais escura. Agora, antes de vir com o gloss, eu vou vir com um corretivo bem no centro aqui, ó, da boca. Deem o seu like do amor aí pra mim, por favor, porque essa maquiagem tá merecendo muito. Por favor, confessa, vai, confessa. E eu agradeço muito a sua presença até aqui, a sua companhia comigo. Já convido você, se você ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, a ativar o sininho também de notificações, para que vocês também possam receber os vídeos novos sempre que eu postar vídeos novos por aqui. E obrigada pela sua companhia até aqui. Beijo grande no seu coração, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.